Essa canção que nós acabamos de cantar, você encontra ela na Bíblia, é a história da mulher samaritana. Provavelmente você já deva, em algum momento, ter escutado isso. E ela relata a história de uma mulher que, no contexto da sua vida complexa, vivendo uma situação complexa, com anseios e carências. No texto que vai narrar a história dela, fala que ela não estava sendo assertiva nos seus relacionamentos, ela sofria preconceito, ela vinha de um povo que os judeus não gostavam muito. Tem algum argentino aí? Aqui, hoje? Não. Eu ia dizer que tem salvação. São, pô, não ri, irmão, não ri. Tô brincando, a gente ama os argentinos. Mas a questão é que essa mulher, ela escolheu um momento inesperado, sabe? Ela foi num momento de mais calor, lá num poço, buscar água. E nesse momento mais inesperado, ela teve um encontro muito joia. Ela teve um encontro com Jesus. E esse encontro que ela teve com Jesus colocou toda a vida dela no prumo, no eixo. Era um dia comum, como ela estava acostumada a fazer, e ir buscar água para sua casa nos momentos onde ela não encontrava ninguém, para não ter problemas. E naquele dia comum, era um dia especial no coração de Deus para encontrar ela. O que isso tem a ver com você que está aqui nessa noite? Talvez hoje seja uma noite comum. Talvez uma noite iguais a muitos cultos que você já foi. Ou talvez uma noite que você aceitou mais um convite de alguém para alguma coisa. E talvez possa parecer uma noite comum para você. Mas também pode ser a noite do seu encontro. Pode ser a noite que pode mudar a sua história. Essa é a minha expectativa. Amém? Você pode fechar seus olhos? Senhor, nós te somos gratos porque a tua presença está aqui. Não porque cantamos isso, não porque sentimos alguma coisa, não porque nos intitulamos igreja, mas a tua presença está aqui porque a tua palavra declara isso. A tua palavra diz que a tua glória enche toda a terra. A tua palavra diz também que quando nós nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente. Tu estás aqui. Tu estás aqui para curar pessoas como aquela mulher foi curada. Tu estás aqui para dar significado à existência de algumas outras, como foi com aquela mulher. Talvez pessoas aqui estão errantes, como aquela mulher estava errante. Tentou tantas coisas e não dava certo. E o Senhor, talvez, nessa noite, pode dar significado, dar direção, dar sentido na vida de muitos que estão aqui. Nós oramos, Deus, nessa noite pedindo que o Senhor abençoe o nosso culto aqui, abençoe as crianças que estarão descendo e recebendo da Tua palavra e da instrução do Teu Espírito. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós não saímos daqui como chegamos. Essa é a nossa oração. Amém? Os nossos pequeninos podem descer, se não desceram. Obrigado, gente. Nessa noite o nosso presbítero, Tiago. Tiago, eu conheço ele há mais tempo que conheço Jesus. Olha só, conheço Jesus há 25 anos, conheço ele há mais tempo. Não põe a mão no fogo, põe a mão no fogo pelo Deus que ele serve, então está tudo certo. Você vai ser abençoado nessa noite. Aplauda Jesus porque ele é muito bom. Boa noite, igreja. Eu estava tentando fazer conta de cabeça aqui, que ano a gente se conheceu, né? Mas eu acho melhor não, porque vai entregar muita idade. E aí, o pastor está com a barba
clarinha ainda, escura, né? Eu tô com a barba branca, aí vai pensar que que ele é mais novo, né? Então deixa desse jeito, assim. Vocês estão bem? Você pode sentar, então. Então, para quem não me conhece, eu sou o Tiago. Nossa igreja aqui, ela tem presbíteros como aqueles que são auxiliares, pastores auxiliares do pastor principal, né? E um bom tempo já aqui na igreja, e tem dias que eu canto, tem dias que eu toco, tem dias que... Não vou dizer que é o Severino, porque senão essa é a piada antiga também, né? Então eu vou entregar de novo a minha idade com a barba branca, né, Daniel? Mas hoje eu tenho essa oportunidade, esse privilégio e esse desafio para falar com vocês, para que, se possível, né, você esteja disposto a ouvir um pouquinho não de mim, mas daquilo que Deus tem para falar da gente através da sua palavra. Tá bem? Bom, a gente não está fazendo uma série domingo passado foi Dia dos Pais. Quem é pai aqui? E quem é pai de multidão? Já modificou, né? Não. Foi Dia dos Pais e o pastor Pablo trouxe uma reflexão sobre a figura paterna, mas principalmente sobre o Pai eterno, né? O arquétipo do Pai perfeito, que é Deus, que é o nosso Pai celeste. E trouxe uma relação daquilo que é a nossa relação com Deus, né? A relação da humanidade com Deus, caída a partir de Adão, restaurada na figura de Jesus, na cruz, no Filho, na morte e ressurreição daquele que é o nosso Salvador. É muito simples isso que eu falei, né? Reduzido até, mas é o que a gente crê principalmente, que Jesus é nosso Salvador e através dele nós estamos reconectados com Deus, se reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. E a partir disso, e isso foi a mensagem do domingo passado, eu estou resgatando aí na mensagem, mesmo não sendo uma série, porque temos uma série que é nas terças-feiras, aí sim, uma série sobre paternidade, nos cultos de terça-feira está tendo essa relação, e você é convidado para vir, para participar, para estar envolvido também aqui na igreja, e um momento de intimidade. E paternidade é a série desse mês, nos cultos de terça-feira. Mas essa relação, Deus fala com a gente também de algumas formas, né? Por vezes em uma experiência, por vezes abrindo assim a palavra, por vezes no nosso devocional, ou Ele nos indica, assim, a partir de algo que a gente escuta na comunhão da comunidade. E na mensagem de domingo passado tinha isso. Depois de falar dessa relação, que somos reconciliados com Cristo, o pastor lembrou que nós somos chamados a ser um referencial, o ministério da reconciliação. O que é isso? Que a partir de nós comunicamos para os outros, para aqueles que não conhecem Jesus, ou conhecem um Jesus que não aquele que é o que a Sagrada Escritura nos indica, que nós somos chamados a demonstrar. Tá? Por isso, na relação de que todos nós temos uma figura de pai de outro, ou seja, nós levamos alguém até Deus. Então, nós temos uma responsabilidade com isso. Fiz toda essa volta, por quê? Porque domingo passado, nós lá perguntamos, né, tivemos uma pergunta, e no final, de início até, quando o pastor levantou, nós somos bons pais, e aí era direcionado principalmente para os pais, a gente eu cuido bem lá dos meus pequenos, né? Eu estou sustentando, estou lutando, estou trabalhando, tal. Então, no final, quando a gente vê a referência do que é o pai do arquétipo perfeito de Deus, o pastor até brincou, né? Eu não vou fazer essa pergunta de novo. Por quê?
porque aquilo que Deus espera da gente, por vezes a gente não consegue alcançar. Mas nessa relação de pai, eu fiz um link. E eu quero convidar vocês hoje a pensar sobre isso. Porque nós também somos filhos. E agora eu vou fazer 3 perguntinhas também. Estamos sendo bons filhos? Perguntas retóricas, tá? É aquela pergunta que a gente faz e deixa no vazio. Sabemos que filhos somos? Sabemos que tipo de filhos somos? E ainda mais, sabemos mesmo que somos filhos? A gente tem essa convicção que nós somos filhos e filhos de Deus? A gente vive uma época em que nós precisamos comprovar quem somos, como somos, se somos ou não importantes. Nós precisamos mostrar para o mundo. Vamos ver o que a palavra nos diz. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Ser filho é muito melhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Vai ser projetado? Eu espero. Eu vou lendo então. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Estamos falando de Jesus, o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A história, a narrativa bíblica diz que Jesus veio e não foi reconhecido como o rei dos judeus, tanto que foi morto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que receberam, creram, deram o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu vou frisar de novo o versículo 12, diz assim: contudo os que receberam, que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós já temos uma indicação aqui da palavra, e no louvor a Evelyn falava hoje sobre você que de repente está aqui, que ainda não entende quem é esse Jesus, e que você pode reconhecer esse Jesus como Salvador. A gente recebe esse Jesus, a gente crê nele, a gente crê na sua história, na sua palavra, e mais do que isso, a gente crê que ele é o Filho de Deus e morreu por nós. A palavra nos diz que quando nós juntamos isso, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E não um nascimento como carne, que é o que diz, uma descendência natural, mas pela vontade de Deus, pelo próprio Deus, nós passamos a ser filhos. Nós nascemos de Deus. Antes da gente ir para o próximo texto, isso parece meio demais para o nosso pensamento? Como que eu nasço de Deus? Agora, para aquela galera que vai mais na igreja, sim, né?
Às vezes a gente vem porque tem um amigo, às vezes a gente vem porque já desde criança, às vezes a gente até se acostuma. Mas se entender isso, que Deus é por Ele que Ele te chama e me chama de filho. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. Fala mais um pouco dessa relação de que temos uma filiação com o Pai. Romanos 8, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Nós temos mais uma afirmativa de que, se guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Antes da gente discorrer um pouquinho sobre esse texto, eu anotei umas coisas aqui sobre o conceito de filiação. Conceito de filiação. Um substantivo, liame, que é o mesmo que ligação, que vínculo. Liame entre um indivíduo e seu pai ou sua mãe. A ligação. Série de indivíduos que descendem diretamente uns dos outros. Linhagem. Progênie. Relação existente entre os pais e os filhos, sejam filhos biológicos ou adotivos. Esse é o conceito do direito. Tiago, por que tu está trazendo o conceito do direito, o conceito do dicionário, para entender essa relação de filiação? Porque nós, à medida que aceitamos esse Jesus, nos tornamos co-herdeiros daquilo que Deus tem para os seus. Teve um amém muito devagar. Eu acho que vocês estão acostumados com a voz do pastor Pablo, e a minha voz é um pouquinho diferente. Teve um amém acanhado. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Adotados na sua bênção, na sua graça, no seu amor. Quando tiver alguma coisa que venha, que machuque, que tiver alguma coisa em você, em mim, que, Tiago, tu não é nada, Tiago, tu não consegue, Tiago, tu não serve para nada. Olha para o Pai e lembra, eu sou alvo do teu amor. E lembra, eu sou filho. Nestes versículos tem alguns conceitos interessantes da gente refletir um pouco. Versículo 14 diz assim, ó: e a gente para por vezes muito para pensar sobre a relação ali da carne, do espírito, da luta que a gente tem contra o eu mesmo. Mas diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
guiados pelo seu Espírito, somos filhos. Simples demais, Tiago. Simples. Se somos guiados pelo Espírito, somos filhos. Não esqueça isso. Não tenha essa dúvida de quem você é. O versículo 16 diz assim, ó: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Estou na dúvida, Tiago. O que eu faço? Busca. Estou na dúvida, de forma prática, o que eu faço? Busca. Porque como que a gente, e aí sai dessa relação espiritual e vem da relação de pessoas, que isso a gente entende um pouco. Entende um pouco porque a gente está sempre arrumando uma bronca, né? Mas nessa relação de pessoas, como que eu consigo entender o outro? Se eu sou íntimo, se eu sou claro, se eu sou transparente, se eu busco, se eu respeito, se eu pego as referências. E como que a gente faz isso com Deus de forma prática? Como que eu vou escutar o Espírito? Senhor, fala comigo uma voz. Às vezes. Outras vezes, abrindo sua palavra. Outras vezes, tendo uma devocional. Outras vezes, orando. Outras vezes, vindo à igreja. Outras vezes, estando com pessoas que compartilham da tua fé. Outras vezes, abrindo o teu coração para alguém que está disposto a, junto contigo, olhar para o Senhor. Outras vezes, pensando em si, pensando naquilo que a gente faz e, Senhor, isso aqui está certo? Isso é da tua vontade? De forma prática, quando que o Espírito vai mostrar que somos filhos? Dessa forma. É impossível eu parar de buscar a palavra, eu parar de adorar o Senhor, eu parar de estar com um negócio que se chama igreja, num lugar, num ambiente com pessoas, e ir para um lugar, tá, agora Deus vai falar comigo. Por que é impossível, Tiago? Porque Deus fala com quem abre o coração para Ele. A palavra de Jesus diz que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. É isso que Ele quer da gente. E o versículo 17 diz assim: às vezes, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Algumas vezes, a narrativa no ambiente cristão, ele pega esse versículo e traz para a gente um peso, um fardo de que nós somos herdeiros do sofrimento. Presta atenção aqui, nós não somos herdeiros de sofrer, porque a palavra diz que Jesus morreu e levou consigo não só os nossos pecados, mas todas as nossas dores. A palavra diz que Ele já arrancou todo o nosso medo, toda a nossa tristeza. Então,
Tem uma imagem bonita ali do filho, né? Aquela imagem bonita do filho, ser filho Nós não somos chamados. Com Deus Pai, ser filho é muito melhor. A vida cristã, nós lutamos contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra principados e potestades. Mas a vida cristã nos tira do sofrimento. O difícil é lutar contra o eu. O difícil não é estar com Deus. Estar com Deus é graça. Estar com Deus é bom. É muito bom. Nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, daquilo assim como rejeitaram este Senhor. Por vezes vão rejeitar essa mensagem que carregamos, que trazemos. Mas nós somos co-herdeiros e participamos, e o texto diz: participemos da sua glória. O texto não diz participaremos da sua glória. Tempo do verbo. Agora, nós já participemos agora da sua glória. Agora da sua presença, agora do seu abraço, agora do fato de que Deus nos ama. É agora. Tem um trecho que a gente pode pensar assim: não, mas Deus não se agrada de mim. Como que Deus vai se agradar, vai ficar feliz comigo? Quem lembra do episódio do batismo de Jesus? Lembra? Levanta o braço, me ajuda aí, que aí eu imagino que vocês estão prestando atenção em mim. Lembra desse episódio? Quem batizou Jesus? João Batista. Aí João Batista, foi lá, aquela coisa, água. O que aconteceu? Depois daquilo, uma pomba e uma voz. Não teve? O que dizia essa voz? Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem, eu até anotei aqui as variações, em quem me agrado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem me satisfaço. Deus se satisfaz em Jesus. Filho, olha o pensamento do Tiago, e talvez seja até louco demais. Deus se satisfaz em Jesus, Filho. No sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos porque cremos nele. E se somos filhos, somos co-herdeiros daquilo que é o sofrimento, da perseguição, da lógica dessa mensagem que o mundo rejeita, mas nós aqui estamos, mas também somos participantes e co-herdeiros daquilo do agrado do Pai. Esse Pai celestial, ele não é um Pai que quer te determinar o que tu tens que fazer. Ele indica porque ele te ama. E ele se satisfaz com isso. Deus me ama e Deus te ama. E isso é bom. Tanto na nossa ótica, como na ótica do Pai. Para a gente caminhar para o encerramento. Senão o pastor Pablo nunca mais me convida para pregar. Se demorar demais. 1 João, capítulo 4. Vai aparecer ali. Diz assim, a partir do versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus
é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É um versículo que resume o que a gente estava lendo nos primeiros textos, né? Tanto em Mateus como em Romanos. Mateus não, em João, como em Romanos, ok? Recebemos deles o poder, somos filhos de Deus. Então, somos filhos. Tá? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, confessamos, Deus permanece. E ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Tem uns 2 amém acanhados aí. Deus é amor. Amém. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Não é o Tiago que está dizendo isso. É a palavra. Se permanecemos no amor, Deus permanece em nós. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Neste mundo, aqui, somos, a partir desse amor que recebemos, como Ele. No amor, olha que coisa incrível, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu vou voltar um pouquinho no versículo 18. E diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Esse é um texto, e há pouco tempo acho que foi usado esse texto aqui na igreja, não é campanha, como é que é? Deixa eu ver, não é campanha. Como é que era o tema? Esqueci agora a palavra, me ajuda? Uma série. Uma série. Então esse texto foi usado nessa relação de que o perfeito amor expulsa o medo. Na campanha. Tá? Numa série em que a gente luta com o medo, as fobias atuais, os medos atuais, sabe? Não, o perfeito amor expulsa, não tenha medo. Tá? Era num desses amarelos que a gente fez, né? Tá? É usado nisso. Mas olha que coisa incrível, nessa ligação que eu estou convidando vocês a fazer, de que somos filho e que temos um pai, nessa relação de pai e filho que temos com o nosso Deus, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Eu vou confessar um pecado para vocês. E eu tenho certeza que alguns dos pais aqui, alguma mãe, algum professor, alguém que coordena pessoas em grupo, faz isso. Se não fizer isso, eu vou tirar tal coisa. Se não fizer isso, eu vou dar um beliscãozinho. Pode dar beliscãozinho? Som beliscão. O que é isso? A gente joga na nossa figura de pai, de autoridade, de líder, com medo. Eu digo para o outro, não faz isso, porque senão tu vai ter uma coisa ruim. E isso é presente na nossa sociedade. É presente no nosso pensamento, é presente nas nossas relações. Eu não faço tal coisa porque eu tenho medo. Eu não vou andar de carro na contramão, não é porque é proibido. Eu não vou andar de carro na contramão porque eu posso levar uma multa. Vocês estão entendendo? Para onde que a gente leva esse mesmo pensamento? Para a nossa relação com Deus. A gente leva esse mesmo pensamento para a nossa relação com um pai, imaginando que eu vou ou não fazer tal coisa daquilo que Deus está dizendo, com medo de ser castigado. Eu não sei se ficou uma frase aí
Se conseguiram fazer? Não. Então tá. Se der, de alguma forma escreve aí para botar. Se não der, também não tem problema. Olha só. Como filho, grava isso aqui. Eu pensei muitas horas para escrever essa frase. Como filho, não viva pensando no castigo. Viva pensando nesse amor, nesse perfeito amor que recebemos, e gratuitamente. A nossa relação com o Pai, ela não pode ser no medo. Ela é baseada no amor. É claro que requer de nós ações. É claro que requer de nós compromisso. É claro que requer de nós aceitar esse Jesus. É claro que requer de nós ter uma prática de fé, uma prática de comunhão, boas práticas de ações de vida. Deus espera sim que eu, Tiago, seja um bom pai, que eu, Tiago, seja um bom marido, que eu, Tiago, seja um bom filho para os meus pais aqui, um bom amigo, um bom membro desta igreja, um bom cidadão, referência na sociedade. Tudo isso está junto da nossa prática de fé. Mas eu não faço isso, ou eu não deveria fazer isso, porque Deus vai me castigar. Eu não vou mexer aqui porque o Pai vai me dar um beliscão. Eu não vou mexer aqui porque o amor que está vindo é tamanho que eu sei que eu não posso mexer aqui. Que eu sei que eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu coração. Eu não vou mexer nisso porque esse amor, ele me constrange, mas ele me muda. E o texto diz lá, o amor está aperfeiçoado entre nós. Nos modifica, nos transforma, nos renova a cada dia. Eu vou só para fechar. Estamos sendo bons filhos? Vou fazer as perguntas do início. Sabemos que tipo de filhos somos? Sabemos que somos filhos? Alguém aqui tinha um pensamento de que, não, todo mundo é filho de Deus? Não é todo mundo, né? O que a palavra diz é que não é todo mundo. Quem que é filho de Deus aqui? Aquele que mais força. Aquele que crê, aquele que o recebe. A partir disso, nós nos tornamos filhos. A partir disso, nós temos a presença do seu Espírito. Quando sabemos que somos filhos, olha que coisa extraordinária. Quando sabemos que somos filhos, e filhos do Pai Celeste, que nos ama, por incrível que pareça, passamos a também ser bons. Porque a partir de nós, algo diferente acontece. Não por mim, mas é porque eu recebo esse amor e eu transmito. É porque eu recebo essa mensagem e eu transmito. Passamos a ser bons filhos, amados, que pelo Espírito também amamos e participamos da sua glória.
Quando o povo de Deus sai do Egito, tinha a promessa de ir à terra prometida. E a terra do melhor de Deus, da terra que mana leite e mel. A nossa terra prometida, ela é a Nova Jerusalém. Mas hoje aqui, a gente ainda vai ter problemas. A gente ainda vai ter dificuldade. A gente vai ter uns boletos para pagar amanhã. E uns até da semana passada, que de repente não deu para pagar. A gente vai ter tristezas, perdas. Mas Deus, à medida que nos ama, transforma tudo isso e a gente responde a esse amor. Nós somos filhos. Eu sou filho. Nós aqui somos filhos de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Quando eu era pequeno, um pouquinho antes de conhecer o apóstolo Pablo, eu tinha meus 8, 9 anos, eu acho assim. Aí meus pais tinham uma conhecida, uma amiga que era uma missionária, e lá em Rio Grande, e teve um culto no lar, um grupo de comunhão, culto caseiro, e ela foi compartilhar suas experiências como missionária. Primeira vez que eu tenho na minha mente de ir e, fora um casamento ou batizado, alguma coisa do tipo, mas ir assim escutar alguém falar, eu conheço Jesus e tá, eu fiz e eu lembro de que naquele contexto lá ela colocava a experiência dela como missionária em Jerusalém. Ela, brasileira, foi para Jerusalém falar de Jesus. Enfim. Por que eu estou fazendo esse link? Porque a partir dali eu comecei a andar nesse espaço chamado igreja. Não era espaço church. Ainda não tinha sido nem fundado. Mas andar nesse espaço chamado igreja. Mas eu lembro de uma coisa. Eu lembro de, ainda na infância, ir para o meu quarto, sozinho, uma criança, não sei se 8, se 9, mas nessa época, eu ia para o meu quarto e eu chorava. Chorava como, Tiago? Chorava porque não ganhou a bola de presente? Chorava porque... Não, eu chorava porque eu tinha medo. Medo de quem eu era e eu tinha medo do que ia ser minha vida. Eu tinha medo, e eu tenho isso bem claro na mente, assim, ó, eu tinha medo de, mas o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Talvez as crianças, primeira ideia, o primeiro pensamento que vê, né, de que há essa relação de vida e morte. E eu lembro disso claramente. O Tiaguinho chorando.
Sobre isso eu nunca mais chorei. Por quê? Porque eu sei que Deus me ama. Agora e eternamente. Eu sei que essa filiação dele, de que me escolheu para ser seu filho através de Cristo, ele me diz: Tiago, tu vai ficar comigo eternamente. Nós adoramos aqui porque temos sim um lugar esperando por nós na eternidade, em que não haverá dores, tristeza. E eu fiz toda essa volta para perguntar para vocês se em algum momento tu já teve isso, esse sentimento de: mas e eu, o que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu vivo? Ninguém me ama. Isso pode ter acontecido porque alguém te decepcionou. Isso pode ter acontecido porque em algum momento tinha uma ardência, um vazio eterno que estava aí. Isso pode ter acontecido por o abandono de um pai, de uma pessoa próxima. Mas quando reconhecemos que somos filhos, e nós podemos viver com esse pai de forma diferente. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente, mas eu quero te convidar, se você já teve alguma tristeza dessa forma, para você comigo colocar a mão no seu peito e orar. Senhor, nós entregamos a Tua palavra, a Tua mensagem, aquilo que Tu manifesta. Nós pedimos a presença do Teu Espírito agora, Senhor, para testificar que nós somos filhos. Testificar para a Tua igreja, testificar no meu pensamento, no pensamento dos meus irmãos, testificar que somos amados por Ti, testificar que tens preparado para a gente um caminho, um lugar, testificar, Senhor, através do Teu Espírito, que não estamos sós, testificar, Deus, que o Teu amor tira fora todo medo. Então vem, Senhor, e demonstra que somos Teus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, Pai, para aqueles que assim como eu, um dia também sentiram esse medo. Eu peço para aqueles que colocaram a mão no seu peito, que de alguma forma, agora, Senhor, o Senhor os abrace. O Senhor manifeste da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. O Senhor derrame, ó Deus, da Sua bênção, da Sua misericórdia, do Seu perdão, Deus, em nome de Jesus. O Senhor dê agora, ó Pai, o abraço espiritual, que o Senhor possa mostrar, Deus, para aqueles que estão reconhecendo que Tu és o Deus, que precisam de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.